Sejam bem-vindos pelo Animal Switch ao Guns de Brasil e hoje eu vou trazer para vocês um deck Rush. Normalmente quando a gente fala sobre Rush, a gente pensa no Zell Rush de alguma forma e recentemente agora com o Burp, que é o Rush Barbatos Rush azul e roxo, faz com que as estratégias tentem dar uma segurada. Normalmente lá no começo, em GD1/GD2, decks rápidos tinha meio que uma certa vantagem, porque os decks eles faziam com que fosse um pouco mais rápido. Com o surgimento de alguns blockers, alguns defensores, fez com que o jogo demorasse um pouco mais, perdendo um pouco aquela rapidez, fazendo com que o jogo realmente durasse partidas bem maiores. E com isso, o Rush foi perdendo um pouco de espaço. Mas às vezes, entre um campeonato e outro, faz com que ele surja novamente. Um pouco com uma atualização de Zell com Cyclops, no outro caso, um outro Barbatos fazendo um Rush de uma outra forma. Então hoje nós vamos trazer uma outra lista, uma lista um pouco diferente, que também mexe com Rush, mas dessa vez com Celestial Beam. Beleza? Então bora lá conversar um pouco mais sobre essa lista de Dynamis Rush. Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês, o nosso Rush, o nosso Dynamis Rush. E é interessante porque você pode perceber que nós temos diversos tipos diferentes de Rush. O importante é bater logo bem no comecinho. E outra coisa que vocês já podem ter percebido também é que a lista já está atualizada com a lista da banlist, no caso a lista restringida, onde não pode ter 4 cartas da Corsica, então a gente colocou 2 White Bases, porque em tese ele ia com 4 da Corsica. De uma forma geral, como vocês podem saber, aqui é o Rush tradicional. Como a gente está usando um azul com verde, não quis fazer necessariamente tudo verde, só Zéons e só a ideia também do Rush, do Dynamis, eu quis fazer um pouco de Earth Federation, começando com um GM clássico 2/2 Vanilla, e também a gente tem o Guntank. Ele ajudou bastante com alguns pings, então apesar de ser Rush, ele é um pouco de Rush, pegando um pouco lá de trás, como era o Zell Rush, onde ao invés de ter as cartas de turno 3/4 sendo o, o Zell Rush de uma forma geral, o Rush lá do Char, eu quis mudar para a proposta do Dynamis. Então que o Gundam de uma forma geral manteve a base tradicional do Zaku 2, porque realmente ele é o nível 2, custa um dos mais fortes, ele bate logo causando 3 de dano. O Zaku 2 tradicional Vanilla, que também ele é bem interessante. Temos o Dynamis, o Gundam Dynamis, onde o Locom já consegue entrar batendo também, né, GN Drive e também Celestial Beam. Temos também o Rikidon Breach 2, ajuda bastante porque ele dá aquele tapa e já dá aquele revesgueio também na base. De turno 4, porém de custo 2, nós temos o Ansha. Ansha também 3/3, sempre algo muito bom, muito forte. Temos o velho Gundam normal, Repair 2. During Pair dele dá mais um para todo mundo quando ele está quando for o seu turno. Isso ajuda bastante, porque como são vários bichinhos pequenininhos, ele precisa ser um pouco mais forte. Temos também o Gundam Dynamics, que durante o seu turno, se você destruir uma unidade, ele recupera 2 e o Duralink dele ganha mais 2 de ataque. Então, colocando o Locom, ele já fica com a base 4/4 e com o Locom ele fica com mais 1 de ataque. Temos o Dynamis Grandão Breach 3, também do Locom Stratos, ajudando a ter esse tapa aí, é sempre algo muito positivo. De pilotos, o Amuro, claro, porque você tem o velho, tem o Amuro para poder virar unidades de 5 de bunda quando ele é pareado com qualquer unidade. E nós temos o Locom, ao invés de ter o Char, nós temos o Locom. Locom Strike Nail, mais 1, mais 2, e quando pareado, se tiver por uma unidade CB, você escolhe uma unidade de nível igual ou menor à sua unidade, e você pode atacar ela mesmo sendo em pé. E como comando clássico, o show resolve para a compra, porque comprar sempre é muito interessante. White Base para compensar a Corsica, quando ele entra você pode pagar depois pagando 2, e se não tiver nenhuma unidade em campo, você faz um token 3/3, se tiver uma unidade, um Gandon 2/2, se tiver duas ou mais, o Guntank 1/1. E também a Corsica, quando ela entra pela primeira vez, você cria um Talguise 4/2, e se você coloca pela segunda vez, que no caso não tem nem como ser o terceiro ou quarto, mas pela segunda vez, você cria 2 Léos 1/1.
nossa primeira partida. E uma coisa que é interessante sobre esse deck propriamente dito é que eu prefiro começar do que ser o segundo. Porque eu não sou muito fã de ficar gastando recurso o X-Source logo de cara. Então, se eu consigo já uma mão inicial bem interessante, com isso eu já faço no meu segundo turno, no caso, no meu segundo turno, eu coloco 2 unidades. Ah, mas eu vou estar meio que aberto para, por exemplo, Determination ou Close Combats. Sim, mas querendo ou não, meio que é indiferente, porque se ele já tem na mão, a diferença é se vai destruir agora ou destruir depois. Então, particularmente, eu prefiro logo de cara ter essa possibilidade de já ver que ele vai gastar isso, e com isso eu consigo ter uma certa facilidade. Ele já bateu na minha unidade e com isso eu acho até interessante, porque como essa unidade tem pouca vida, eu já consigo descer algum tanque, já bato também com o Zaco e já tiro já a unidade. Então com isso você percebe que, apesar de ser um rush, ele não é um rush tão grosseiro quanto, por exemplo, o Barbatos, que ele tem uma curva muito mais bem regradinha. Curva 1, 2, 3, 4, ele tem, vai crescendo curva dele, tanto que algumas pessoas consideram que ele é até meio que um deck tempo, não necessariamente um deck rush. Porém, como ele é muito forte nos turnos iniciais, então sim, podemos considerar que ele sim seja um deck rush. E com isso, o oponente ele vai descendo, ele vai pingando, ele vai tentando destruir, tentando segurar os meus rushes. E é legal porque toda vez que ele bate, ele fica propício a tomar os meus danos. Com isso eu bato com um tanque, desço o Anksha, desço outro Anksha, pingo e causo dano. Desço o GM e já preparo. E uma coisa que eu já percebi nos jogadores que estão meio que jogando com Minerva já, tanto que já vocês percebem que existe cartas já de GD4, eu ainda estou esperando sair para poder jogar as listas de uma maneira geral, é que eles estão sendo muito agressivos quanto a descer e fazer a engine da base funcionar. Beleza, que a base do Minerva, quando ele entra, você dá um scry, você olha para ver se deixa no topo, se você deixa no final. Porém, usar bases demais, ainda mais contra um deck rush que tem como principal elemento bater no shield é o principal ponto, gastar muita base é um tanto complicado. Então vocês percebem que ele usa base atrás de base porque ele quer fazer com que a engine do deck dele funcione. Às vezes, se você já entender como ele funciona, qual que é o deck do oponente, como o deck funciona e assim entender todos os mecanismos por detrás, ok. Eu ainda não testei esse deck para dizer o quão realmente ele é agressivo quanto a essas habilidades, porém eu acho que seria interessante dar uma segurada, pelo menos no começo, para poder entender como funciona. Mas se não, fique como está. Você vai percebendo que a estratégia do Rush ele é uma estratégia meio que pseudo-Neandertal. Você simplesmente desce e bate. Só que um grande problema é que, claro, quando o deck ele roda sozinho e ele consegue ultrapassar com os High Maneuver, ele consegue bater com essa facilidade, porque ele não é tão ruim quando ele zica, porque o zicar desse deck é quando vem cartas muito pesadas de começo e as cartas muito leves de final. Mas como esse deck normalmente ele já é uma curva 4, ele não tem mais muito o que fazer depois da curva 5, não tem. A zicada dele é um pouco mais complicada de existir. Porém, ele existe, obviamente. Eu ziquei em diversas partidas. Como vocês podem ter visto, se ele não fosse um deck 100%, eu teria 100% de um hit. Não teria tido aí a porcentagem que teve no final. Não vou dizer agora, vou deixar vocês verem até o final do episódio. Então você percebe que, sim, ele é agressivo. Então você está percebendo que eu estou batendo, vou tirando o shield, até então ele não está tirando. Claro que está tendo uma certa dificuldade de o quanto ele bate, o quanto ele entra, o quanto ele vira, o quanto ele vai pingar, o quanto ele vai fazer com que a minha unidade bata. Porque como eu gasto recurso demais, faz com que as respostas sejam curtas demais. E um detalhe importante quando você for jogar desse agro rush muito absurdo, é que se você for possível de ir com tudo, vai com tudo. Mas se não, tenta segurar minimamente alguns recursos na mão, porque vai chegar um ponto que você não vai ter mais recurso. Claro que se você tiver 3 Show of Resolve, se você coloca o Health Curiosity, que vai te dar um pouco mais de draw, você vai estar meio que pedindo um pouco mais de consistência de compra em detrimento do Rush. Então você vai estar tirando cartas Rush para dar cartas de draw.
Como o seu deck ele é muito rush, às vezes colocar muito draw pode ser que você não compre aquilo que você quer realmente, mas em compensação você pode ser que você compre de menos. Então é legal você testando dentro das suas composições de jogo quanto você concorda, quanto você acha que vale a pena colocar ou tirar. Então, por enquanto, eu não coloquei nenhum Health of Curiosity, porque eu acredito que a compra aqui não é de tanta necessariamente. Claro que o Show Resolve já compensa um pouquinho, mas se você achar que vale a pena colocar, com certeza coloque, porque, obviamente, aqui é apenas uma lista, é apenas uma ideia, e você vai testando dentro das suas composições. E, claro, vai aqui no Mobile Suite, teste no simulador, faz uma proxy caso você ache interessante, teste no caso nos semanais perto aí de você, converse com seus colegas, tente, pratique, faça, porque realmente é algo que vale a pena. E assim a gente vai jogando, vai batendo, vai girando, vai fazendo com que, ainda mais contra decks que não tem blockers, às vezes é mais interessante você ignorar essas cartas e ir diretamente pro shield. Normalmente, o interessante é tire as unidades, porque quando ele não tiver mais unidade, você consegue bater diretamente no shield. Mas se o oponente não tem blocker e você consegue vomitar com uma certa facilidade a quantidade de cartas que você pode, vai vomitando, porque é isso que é o interessante. E a ideia do Rush, a ideia das cartas Rush é essa. Tanto que algumas pessoas consideram também jogar de cartas Rush sem base. Às vezes colocar duas basezinhas, os dois Corsica, que se dane coloque mais cartas de unidade, mais cartas de piloto, porque tem que bater, 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 bater. Aquela estratégia de que a melhor defesa é o ataque, então com isso ele vai fazendo as mesmas coisas. Mas você percebe que se você for jogar de Rush, às vezes segurar os ataques e não bater também é interessante. Porque se você bate, dá um tapa, ele pode resolver de volta. E às vezes vale muito mais a pena você pegar aquele turno final e dar dois tapas garantidos e fazer o negócio acontecer. Já que o meu tem Breach, vou batendo na unidade dele, pimbo, causou, aconteceu, saiu, tranquilo. Então agora, com isso, nós temos a nossa primeira vitória sem nenhum tipo de complicação. Então, pessoal, começando agora a nossa segunda partida. E vocês podem perceber que essa partida ela vai ser feita numa velocidade normal. Normalmente eu coloco 2x ou 1.5, mas essa vai ser uma partida em 1x e vocês já vão perceber o porquê disso. Já comecei com uma curva bem interessante, tenho 2 GM, seria muito melhor se fosse Zaku 2, porque assim conseguiria fazer com que batesse um pouco mais de força, mas não tem problema, porque isso já ajuda bastante quanto aos danos iniciais. Então com isso eu já preparo, já vem o Zaku 2 perfeito, então com isso eu coloco um dele e coloco o GM. Pode ser que futuramente já venha um Close Combat, mas se ele decidir fazer isso, ele vai gastar o turno inteiro dele e ainda eu consigo causar o dano. Seja ele, se for tirar o Zaku 2, não consigo tirar a base, é algo que acontece, então um tchau para ele. Porém o meu GM continua muito bem, obrigado, e vou causar o dano. Se eu já tivesse já no turno 4, poderia já descer o caso Gundam junto com o Amuro e conseguiria bater. Mas, apesar de ser rush, vamos jogar um pouco na maciota, a gente vai dar tudo certo. Tá já o primeiro tapa, já tiro já o primeiro, começo causando dano. E é interessante porque quando a gente fala sobre o deck que provavelmente é de ping, um deck de Banshee, um deck, seja ele o antigo ou diversos pontos, ou às vezes Earth Federation, Ping, como seja, você tem que ver o quanto é bom pingar e o quanto é bom causar o dano de forma mais direta ou indireta. Agora, como eu já tenho já cartas que são já meio que mais tranquilas, vou primeiro bater com os pequenininhos, vou causar o dano, porque eu já tenho agora, o caso, um Amuro junto com o velho, que com isso eu já pego um, já dentro, já vou virar, com isso eu viro, pelo fato do velho aumentar a força quando ele tiver com o piloto nele, eu já consigo bater sem nenhum tipo de complicação. E pelo fato também de ser um repair, eu consigo já bater o dano, já tiro a unidade, vou recuperar com o que eu tenho, e com isso o GM eu também já bato
e com isso eu tiro mais um shield. Se eu tivesse de alguma forma conseguido virar os dois, aí perfeito. Caso não, eu decidi primeiramente tirar o mais forte, o mais fraco. Por que eu decidi tirar o mais fraco? Porque querendo ou não, ao ele bater, vai fazer com que de uma certa forma ele perca a unidade, porque ele vai querer bater no, ou se eu bater no maior vai ser melhor para mim, mas se ele bater no pequeno, fica mais fácil de eu depois bater com um outro pequenininho e tirar ele. Então nisso, mesmo que eu perca 2 unidades, são 2 unidades que causam 2 de dano. Ah, mas contra o Rush qualquer dano é importante. Sim, obviamente. Mas considerando o fato que ele já comprou uma marida devido ter batido no shield, significa que a possibilidade de vir alguma coisa e pingar dano e tirar meus pequenininhos é muito maior. Então para mim vale muito mais a pena você já perder os pequenininhos para que ele perca alvos. Ou até mesmo, se você for considerar, manter os pequenininhos para que os alvos sejam nos pequenininhos. E com isso fica muito mais tranquilo. No caso, primeiro eu vou bater nessa primeira unidade e eu vou bater no shield. Por quê? Porque se ele for causar algum dano, que cause um dano agora. E já tire já o meu Amuro com possível Battle Faces, ou bata no meu GM com um Close Combat X. Então primeiro eu bati com o GM para ver o que acontecia. Nada aconteceu, vou bater com o GM para ver se tem algum tipo de resposta. Ele tem 4 recursos em pé, então pode vir muita coisa desses recursos, ainda mais porque diversamente usando o Action triga durante um pouco antes da etapa de dano. Ok, mas até então não aconteceu. Perfeito. Com isso, vamos então colocar o nome do deck. Desço o Dynamis, desço o Locom já para já bater nele e bato com o grandão. Se ele for querer causar algum dano, que cause com um Close Combat e depois um Battle Face, mas já for ser 2 cartas a menos. E com isso a gente já mantém outra marida na mão. Agora vai vir maridas, vão pingar, vai ser um pouco complicado. Porém, vocês podem ter percebido que nós já estamos no turno 5 e ele nem tocou na minha base EX. Tanto que o Rush, às vezes, pelo fato de ser muito mais agressivo, não dá possibilidades do oponente ter respostas muito mais intensas, porque ou é isso, ou é de outra forma. Já desceu a Kshatriya junto com a Marida, pinco dando 1-1. Vai então bater com a Kshatriya para ele conseguir. Eu teria causado dano na unidade, pingado na outra, mas ele decidiu primeiramente dar um rush no meu dano, ok? Para mim, perfeito. Com o ping que ela deu, já consegui dar um alvo já na outra pessoa. Porém, manter-se vivo é algo interessante, ainda mais porque como eu me curei com o velho, assim eu consegui me manter inteiro para os pings dela. Agora eu já tenho novamente mais um Dynamis junto com o Locom. Então com isso eu já tenho 3 tapas. Já desço também o Zaquinho e agora eu tenho 3 tapas. Não consigo destruir ele porque ele precisaria de 4 tapas, mas é rush, então vamos ver o que acontece. Primeiro tapa, obviamente com o velho para que eu consiga me curar. E se ele for causar algum tipo de dano, eu consigo fazer com que ele gaste mais recurso. Trigou a unidade, nada aconteceu, não foi burst. Vamos agora para o próximo tapa. Já agora, nesse tapa especificamente, como eu já tô meio que com o objetivo focado, vamos então tirar o shield, por quê? Mesmo que dê um burn nervoso, eu deixando ele com 0 vida, qualquer coisa vale o tapa. Então, bato com o Dynamis e deixo ele com 0. Agora ele tem o trabalho de alguma forma, fazer com que ele tire as 4 unidades e assim eu perca. Conseguiu com o Battle Faces vindo da mão, no caso, vindo do shield, e tirou já o meu velho. Porém, querendo ou não, ele tem que segurar 3 tapas. Como até então ele não baixou nenhum tipo de blocker, para mim é uma vantagem. No caso, eu não vi até então cartas que virem, e com isso não daria para virar o pequenininho. Decidiu descer a Corsica, já virou 3 cartas, tem ainda mais 3. Desceu também o Talghese devido à Corsica. Comprou a carta porque foi uma carta do Shield. Bateu direto. Eu teria batido... acho que na verdade ele bateu numa coisa certa, porque bater no outro é meio complicado. Talvez teria dado o ping no pequenininho, para ver se eu conseguia pingar de alguma outra forma. Ah, só que primeira troca. Fez de uma forma mais direta, tirando a minha unidade. Mas se não conseguir tirar mais 2 unidades, acabou. Porque querendo ou não, eu ainda tenho uma unidade que bate e consigo.
Claro, como eu também tenho Breach, eu poderia fazer, mas no caso ele desistiu. Então, pessoal, começando agora a nossa terceira partida. E agora vamos voltar para nossa velocidade normal. Apesar de ser algo que a galera prefere, eu prefiro ser sempre o segundo, como eu já disse, eu prefiro ser o primeiro nesses momentos devido ao fato de poder ir com tudo sem ter o receio de gastar o X-Source. Não sei, às vezes pode ser simplesmente uma limitação minha, porque eu preciso ter esse sentimento meio que tentar ao máximo segurar o resource para que eu mantenha-se um pouco na frente. Só que daí no caso ele decidiu ser mais agressivo. Desceu 2 e no caso eu desci 2 também. Só que no fato é que as minhas unidades elas tiram base e não tapa. No caso a unidade dele, ele precisa dos 2 tapas. Então se ele decidir atacar, pra mim meio que até bom. Já que ele vai dar 2 tapas, vai gastar os o turno dele inteiro para tirar minha base, e eu consigo tirar uma base e tirar um shield logo no primeiro tapa. Ele agora dá o segundo tapa, por enquanto, para mim é até tranquilo, é até muito bom que seja dessa forma. E vamos ver o que ele tem, porque querendo ou não, ele ainda tem recursos em pé. Mas considerando que ele está jogando de roxo, talvez não tenha tantas formas diferentes de gastar esses primeiros turnos. Perfeito, para mim agora eu já desço já 2 unidades novamente, é um rush nervoso. E como eu meio que consigo rushar da melhor forma, eu vou dar o meu primeiro tapa, vou tirar a base, e por caso, quando for dar o segundo tapa, eu também vou dar o segundo tapa diretamente no shield. Por quê? Porque a unidade dele aqui é de 2 de bunda. Se por acaso acontecer dele querer bater nos meus 2 pequenos, eu ainda tenho, primeiramente, um Anksha, que vai fazer com que, ao pingar, vai destruir uma das unidades. E eu tenho o Rigdon. Com isso, eu bato na unidade dele e ainda consigo dar um Breach. Então, no caso, pelo menos por enquanto, para mim tá sendo uma gigantesca vantagem. Ele ainda desceu uma base, já me deu mais um shield para mão. Obviamente é um recurso para ele, mas para mim é um tapa a menos que eu preciso dar. Mas Rafa, considerando agora que ele deu uma base 0, né, uma base 05, será que não seria melhor ter um shield de 1? Não necessariamente, porque, querendo ou não, eu também tenho unidades relativamente grandes. Decidiu bater no primeiro contra o Zaquinho, ok. Bateu o segundo contra o Zaquinho, ok. Pra mim também não é um grande problema, já que também ele não tem shield, ou no caso ele não tem blocker, então pra mim, ok. Vamos começar as brincadeiras. Desço já o primeiro, pingo já em 1, pra mim aí ok. Vou bater com o primeiro diretamente na base para deixar ele no range do Breach do meu Rick Dias. Perfeito. Bato com o meu Rick Dias em cima do pequenininho dele e assim eu consigo tirar a base sem nenhum tipo de complications. E assim aos poucos você vai limpando. E o legal disso é que quando você curva de uma forma legal e ele não tem respostas diretas, principalmente porque se não tiver blockers para segurar ou ele não for muito rush ou de alguma forma segurar de algum jeito que vire minha unidade, destrua minha unidade, não permita com que eu ataque, pra mim é perfeito. Com isso eu consigo sem nenhum tipo de problema. E quanto mais base ele for descendo, pra mim melhor. E como eu tenho Breach em campo, o fato de ter Breach em campo e não for uma Argama que não permite com que ele tome dano indireto, assim eu consigo também bater nas unidades, breachando de volta na base dele. Com isso eu tenho agora, ele tem 3 shields com a base, apesar de estar com uma mão gigantesca, eu tenho um Show of Resolve para conseguir comprar um pouco, mas ainda é um problema. Mas querendo ou não, eu tenho ainda 6 shields, eu apenas tirou a base X minha. Ele então bate com a unidade dele no meu pequenininho para causar apenas 1 de dano nele e levantando um recurso, mas para mim sempre um pouco de dano é realmente um pouco de dano. E agora eu tenho 2 Breaches no meu campo, junto com o Anksha. Se eu conseguir comprar um Amuro ou um Locon, eu já consigo tirar o grandão dele, fazendo com que eu tenha mais facilidade. Ou, no caso, dependendo do jeito que for, eu dou um Show of Resolve e consigo comprar. Dano é dano, ping é ping. Como o Shin ele não aumenta a bunda, pra mim é ótimo. Já pingou aquele 1 de dano, vou bater com o Breach que já tava meio que danificado. Dou Breach 2. Bato com o Anksha para conseguir
bater 3 direto sem nenhum tipo de problema, e depois bato com o Dias para ver o que for sair daí. E ainda, considerando os pormenores, ele não vai ter nenhuma mão, no caso ele tem bastante mão, mas ele não tem nenhum campo, eu simplesmente posso, ao invés de gastar o meu turno descendo uma unidade, eu posso comprar, aumentando as minhas possibilidades, que foi o que eu mostrei. E assim, por pormenores, desço já mais uma unidade do Locom para que Conzo venha o Locom de alguma forma, perfeito. Caso não, é mais um tapa. Ele tem 2 shields, eu tenho 3 tapas, indiretamente eu já estou com a vitória. Se ele não fizer nada com as minhas unidades, seja defendendo ou seja destruindo, já é uma vitória para mim. No caso, por enquanto, até então, eu estou ganhando. Claro que ele pode trigar a base, claro que o shield pode vir alguma coisa, ainda mais que ele tem bursts que podem causar dano em mim, isso é uma grande complicação. Porém, matematicamente falando, eu estou com a vitória. Como ele não conseguiu bater, porque no caso, esse piloto ele não dá link direto, só apenas o Shin consegue dar um link direto. Vamos então para ver o que a gente sai. Primeiro a gente dá um tapa número 1, não acontece nada. Vamos então agora para o tapa número 2, para ver se acontece algo. E possivelmente também não foi nada. E com isso agora eu dou o tapa número 3 e a gente tem a nossa terceira vitória. Então agora vamos para a nossa quarta e última partida desse vídeo, também mantendo a nossa velocidade normal. E dessa vez eu pensei, quer saber? Vamos jogar de segundo para ver o que acontece. Até então eu joguei poucas partidas, na verdade, de segundo, e eu quis meio que pensar nesse momento, eu pensei, quer saber? Eu vou arriscar. Vou gastar tudo que eu tenho já no meu turno 1 e já xablau, xablau. Mas como eu vi que a unidade dele, ele usou já no turno 1 clã, já usou um buscador, eu pensei, talvez não seja tão interessante ser tão agressivo. Então vamos apenas tecer o Zaquinho para vamos ver o que acontece. Às vezes é interessante você pensar um pouquinho antes das coisas, tanto que destruiu o meu. Ah, mas se eu tivesse desses 2 unidades, ele teria tirado uma das unidades. No caso, continuou ruim para mim. Desço então 2 GMs para que ele tenha agora 2 alvos diferentes. O meu grande problema quando eu vejo logo de cara um Close Combat dessa forma é imaginar que pode ser uma Banshee. Mas como veio agora um Zaku 2, então já vi que talvez não seja. Na verdade não tem como ser, porque ela é azul, né? Ela é azul e tem um verde e vermelho, então não é um tipo de problema. Vou dar então o nosso primeiro tapa, vamos tirar a base e com isso vamos rushar em cima dele. GM número 1 e GM número 2. Sempre fazendo com que o alvo seja diretamente. Eu, apesar de ser... Eu sou muito egoísta nesse ponto. Pelo menos os meus pensamentos são muito egoístas. Toda vez que bate no shield e vê uma base, ou vê um piloto, ou vê algo trigável desse jeito, nossa, como me dá uma angústia. Eu penso, puxa vida, eu poderia ter uma sorte de cavalo e fazer com que não tenha triganado nada, né? Só unidade, 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 ou no caso, comando sem alvo. Mas como a vida não é um morango e nós estamos entre uma guerra, né? Ainda mais porque estamos falando de Gundam, então guerra de um lado contra a guerra do outro, sempre é um grande problema. Agora ele bate com o Zaku 2 e tira o meu shield. Mas querendo ou não, agora eu tenho 2 pings, agora tenho 3 pings, então com isso, ping número 1, vamos tirar o Zaku, ping número 2, vamos tirar o Zaku. Poderia ter colocado o outro Zaku? Poderia, mas como eu queria descer o Zaquinho para bater também, eu desci o Guntank ao invés de descer o Anksha. Dou logo o meu único tapa do turno e ele ganha piloto novamente. É algo que realmente eu tenho uma inveja absurda. Já desce o Red Gundam, já desce o Shinji, desce a base, triga habilidade, muda o topo, compra a carta. Realmente o clã é um trait muito chato. Claro, ele pode ser não algo absurdamente forte, apesar de que a nossa mão teve aí um rate interessante de 70%, mas se for ver, é realmente algo complicadíssimo. Por quê? Porque ele tem meio que uma sinergia muito forte dentro dele mesmo, e isso é algo realmente invejável. Queria que o meu Galahorn, queria que o meu Oz, queria que os outros traitzinhos esquecidos tivesse aí
uma possibilidade um pouco mais tranquila. Pingo com um, pingo com outro, bato com um, bato com outro e agora eu bato em cima desse para tirar a base e não ter mais esse escudo. O grande problema também dessa base é que em algum momento eu vou ter que bater nela e eu vou ter que tirar. E nesse momento vai causar dano em alguém. Ainda mais pelo fato que eu já virei 2, veio o Red Gundam juntamente, vai causar 1 de dano, vai fazer a habilidade dos Shinji e trocou o topo. É realmente algo que eu faço, oh meu Deus, por quê? Mas ok, perfeito. A gente vai seguindo, o importante é acontecer. Agora a gente vai descer algum tanque, obviamente, não tem muito o que fazer. Já pinga 1 de dano ali, já consigo causar mais dano aqui, porque pelo fato de que, como ele vai pingar dano na minha base, vamos então fazer o máximo possível. Bato na base, causo 1 de dano ali. Vou bater com o meu Dynamis diretamente ali. Usou um Battle of Aces, tirou meu Dynamis, perfeito. Vou agora dar um próximo tapa, só que dessa vez mantendo a parte do shield, porque eu quero ter esse rush, mas causa mais 3 de dano com Improve e consegue tirar. Querendo ou não, ainda matematicamente eu ainda estou ganhando. Se ele decidir bater no meu algum tanque, aí é um grande probleminha para mim, mas pelo menos por enquanto a matemática ainda está do meu lado. Desceu o primeiro tapa do Guntank, tirou ele, mantém-se vivo e vai dar o segundo tapa diretamente no meu shield. Vamos torcer para vir alguma base, vir algum piloto para já bater e fazer alguma coisa. Veio unidade, Gundam foi diretamente para o trash. Dou então agora o meu draw, veio a base, até que bom, até que muito bem. Mas primeiro vamos dar um tapa para ver o que vai sair dali. Saiu nada, então vamos torcer para ver alguma coisa interessante. Desço base, perfeito, com isso já trago um, já trago o outro. Acontece de muitas vezes eu esquecer de vomitar minha mão e depois falo, puta, devia ter feito a base primeiro. Aí coloco um bicho 1-1, sendo que poderia ser bicho 2-2 ou até mesmo um bicho 3-3. Mas querendo ou não, agora eu tenho 2 tapas. Considerando esses 2 tapas, se algum passar, perfeito. Ele decidiu então primeiro com o Gundam 0 dele, o Gundam Red dele, bater na minha base. Ok, ainda matematicamente eu ainda estou na frente. Provavelmente ele vai bater no meu Gundam, não bateu, então foi diretamente no meu shield. E nesse momento eu fiquei com aquele receio de, será que ele consegue descer mais tudo? Mas eu pensei, mesmo que ele desça tudo, não é um problema. Desceu 0, pingou 3 em todo mundo. Mas pra mim foi até melhor, porque agora é só bater e ganhar a nossa 4ª partida. Pessoal, isso aqui foi a lista para vocês, espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos uma rate de mais ou menos 60%. Esse deck ele é relativamente complicado porque um deck, quando a gente fala sobre burn e pouco mais dos blockers mais pesados, se você realmente não curvar de uma curva bem legal, você não vai conseguir ganhar ele com certa facilidade. Você vai precisar bater de outras formas e fazer com que algumas apostas que às vezes é um tanto meio que arriscado demais. Mas querendo ou não, nós tivemos umas vitórias bem interessantes, como vocês puderam ter visto. Nós também teve diversos desistências, porque quando ele rusha de verdade, tem uma curva bem interessante, a pessoa não quer se dar o luxo de pensar demais de como vai segurar. Lá pela rodada meio que turno 5, turno 6, onde eu conseguia já ter rush muito rápido, turno 1, turno 2, 3, 4, 5, e assim foi tirando as bases, os shields com certa facilidade. A galera foi desistindo, tanto que eu tentei ao máximo pegar as vitórias mais legais, porque desistência turno 3, desistência turno 4, realmente é algo bem chato. No caso, vocês podem ter percebido, e aqui nós temos o nosso último deck antes de GD3, na verdade antes de GD4. Quando vier GD4 vou atualizar as listas, claro que existem algumas listas que vão surgir só com GD4, outras que vão puxar carta de GD1, 2, 3 e GD4 de uma forma geral. Porém, esse aqui foi o nosso último deck que não entra GD4. Mais pra frente a gente vai colocar também. No caso, espero que vocês tenham gostado também no outro vídeo, então eu vou tentar fazer nessa mesma sequência. Primeiro explico o deck, mostra a lista, tem uma narração, e o outro a gente fala meio que sempre joga. Venceu ou perdendo, a gente tenta de uma maneira mais geral. Parem suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.